A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Glória a Deus pela sua vida. A minha Bíblia está aqui aberta em Filipenses capítulo 2. Eu vou ler o versículo 12 e 13. Quero falar sobre a santificação sem culpa ou perfeccionismo. Há 2 anos e meio atrás, nós tivemos uma série na Gerados para a Graça chamada Santificação Sem Culpa. E eu tenho no Drive a parte 7, 8, 9 e 10. Se os irmãos quiserem ouvir, e também se algum irmão tiver no e-mail as partes de 1 a 6 e a parte 11 e 12 de Santificação Sem Culpa, me envia pelo WhatsApp que eu vou colocar no Drive para passar para os irmãos. Essa série foi muito importante. Foi no mês de março, fevereiro, março, abril de 2016. E hoje eu estava aqui pensando a respeito desse tema tão relevante, tão pouco pregado. Há muitos extremos e Deus é o Deus da moderação. O que vemos é que muitas igrejas nem se fala em santificação, nem se trata a questão do pecado, da queda, dos efeitos da queda. Não se trata o interior do homem, mas se faz promessas aqui fora, mas a fé não brota num coração que não for limpo pela graça. Então, há uma necessidade de santificação para que nós possamos ter a fé, né? E através da fé, o domínio. Então, este é um dos extremos. E o outro extremo é forçar as pessoas com culpa, com doutrinas de homens, por medo. Há uma santificação forçada, manufaturada, que na verdade não produz santificação, mas é um terrorismo gospel, uma cobrança de comportamento acirrada, aonde a pessoa vive debaixo de culpa e esforço na carne. Então esses dois extremos devemos evitar. Uma doutrina que supervaloriza o pecado, que fica colocando as pessoas debaixo de uma condenação, e do outro extremo, uma doutrina que ignora completamente o pecado. Estamos na moderação, aí está o Espírito do Senhor, 2 Timóteo 1,7, onde nós vamos mostrar que a ênfase do Novo Testamento não é o pecado, mas sim a graça que nos tira do pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a necessidade do arrependimento, da perseverança, mas sem a pressa, não é? Sem a culpa, e também sem a preguiça e o mundanismo, mas na moderação, andando segundo aquilo que já alcançamos. Aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13 diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Veja, coloquem em ação, não é salvem-se a vocês mesmos. É para efetuar, é para colocar em ação, porque a graça nos dá, né? Como eu estava dizendo, a graça nos dá essa condição, né? Não é o nosso esforço. Nós vamos colocar em ação pela graça, sem a preguiça no extremo e sem a culpa ou o perfeccionismo no outro extremo. Não é salvar-se a si mesmo, veja aí. É efetuar a sua salvação pela graça, com a ajuda do Espírito, pela participação de Deus, amados. Coisa tremenda, né? Olha só, aqui no versículo 13 diz assim: Pois é Deus, amém, amados? Ele é a fonte, olha. É Deus quem efetua, quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então a santificação sem culpa vem da moderação. Olha só, essa sensação de que está tudo errado em você não vem de Deus. Aquele que começou em você a boa obra é fiel para ir completando. Ele não fala de uma forma genérica que está tudo errado. Ele vai mostrando áreas, ele sonda, e quando ele nos leva ao arrependimento é algo profundamente positivo. Porque o arrependimento não é algo mórbido. O arrependimento é uma percepção de algo que você pode renunciar e vencer, que a graça vai tirar de você. O arrependimento é como se livrar de uma infecção para um desempenho melhor. O arrependimento é a alegria de se ver livre daquilo que você estava preso. Então,
A religião passa o arrependimento como algo penoso, triste, difícil. Na verdade, o arrependimento é uma libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O arrependimento abre para que a graça tire de nós aquilo que está nos escravizando, que nós não queremos, mas a nossa carne estava acostumada, nós estávamos viciados no pecado. Então, essa ideia de que preciso fazer tudo certo para Deus me amar, e de que tem que mudar de uma hora para outra, esse perfeccionismo é o que atrapalha a santificação. Andando segundo aquilo que já alcançamos, como diz Filipenses 3,16, vamos vendo que o Senhor continua o processo. Assim como ele começou pela fé, ele prossegue pela fé. Lá em Gálatas capítulo 3, Paulo diz: vocês, Gálatas, foram enfeitiçados? Começaram crendo que em Cristo vocês eram salvos. Agora estão tentando se santificar pelo esforço, pela culpa, pela carne, né? Então, muitas vezes, essa ideia de estou fazendo tudo errado, não consigo mudar, eu já devia ter mudado completamente, eu estou tanto tempo na igreja e não mudei muito ainda. Irmãos, isso é perfeccionismo. Quem vai nos mudar é o Senhor. Eu sou o Senhor que te santifica. O nosso passo é se expor à graça dia após dia, amados. E a pomada da graça vai nos sarando. Isto é tremendo e lindo e maravilhoso. Não é a culpa que vai ajudar. Sabe, quando você descobre algo na Bíblia e tenta mudar-se a si mesmo de uma hora para outra, largar disso de uma hora para outra, não é isso, irmãos. Isto aí não é santificação pela graça, nem pela fé. Isso aí é uma substituição tosca, absurda, que só atrasa o processo. Essa tentativa de manufaturar parece muito com Abraão, que quis fazer um filho para Deus, ao invés de esperar. Às vezes Deus parece demorado, não é verdade? Em Lucas 18 ele diz para nós continuar orando, porque às vezes Deus parece demorado, mas ele não é demorado. A carne é que não respeita os tempos e modos de Deus, nessa ação própria. Deus está trabalhando com muito zelo, e o seu ritmo é o ritmo perfeito, correto. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, diz Efésios 2,10. Então, a santificação foi ideia de Deus, Ele é o Senhor que nos santifica, e o processo é todo dele. Nós nos arrependemos e cremos, porque a palavra vai gerando isso. E nós vamos nos entregando com fé, e Ele vai mudando nossa maneira de pensar, Ele vai mudando nossos gostos, vai colocando nojo no pecado. Esse é um processo lento, mas eficaz. Nós não podemos nem mesmo atrasar o processo, dizer, se eu quiser me santificar, eu não vou me expor à palavra, à oração, à comunhão com os santos. Não, Ele não vai santificar sem a tua cooperação. Mas a cooperação pela graça, amém? E Ele também, por outro lado, também não apressado, fanático, nem preguiçoso, nem fanático. No deserto eles tinham que dar um passo debaixo da nuvem. Se a nuvem parasse, eles paravam. Se a nuvem seguia, eles levantavam acampamento. Então quem dirigia era o Senhor, certo? Então, nenhum passo à frente, nenhum passo atrás, nem preguiçoso, nem apressado, mas no passo do Espírito, no ritmo do Espírito. Não basta nós estarmos no caminho certo, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar no ritmo certo, nem apressados, nem preguiçosos. Quero unir a minha fé com a sua, amados. Quero profetizar que Deus vai te dar moderação espiritual, para que você esteja cooperando no processo da santificação, sem a carne atrapalhar, sem a preguiça. Nós vamos quebrar isso em nome de Jesus, amém? E sem a pressa. Eu precisava ser perfeito, eu precisava ter largado já isso, ou mudado esse ponto. Não, irmãos, a culpa não vai ajudar. O perfeccionismo não vai ajudar, atalhos não vão ajudar. O que vai ajudar é você continuar dependendo do Senhor e deixando com que Ele vai retirando de você aquilo que ficou, resíduos da queda. Isso é a obra do Espírito, do começo ao fim. É de fé em fé, sem auxílio de mãos. Eu quero unir a minha fé com a sua e profetizar sobre o seu coração agora. Que você seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Mas que você seja alguém moderado, alguém que realmente se entrega com alegria, crendo que o Senhor está trabalhando. Que vocês têm prazer em estar andando com o Senhor, não de forma muito rápida e nem de forma muito lenta, mas no passo do Espírito, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos.